Diante de alguns eventos ocorridos na posse do atual presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, Elon Musk teve um gesto e teve algumas falas que levantou-se novamente uma discussão teológica, se porventura seria ele o anticristo, do qual o livro do Apocalipse nos adverte que se levantaria no mundo antes da volta de Cristo. E hoje nós vamos avaliar isso. Antes de mais nada, eu já quero desejar a todos que sejam muito bem-vindos ao nosso canal Manual da Profecia. Aqui nós discutimos a Bíblia, estudamos a Bíblia e tão somente a Bíblia. Então tem muitas coisas que você vai ver aqui que realmente é fora do que o mundo fala a respeito, porque nós nos limitamos apenas àquilo que a Bíblia traz de instrução. Então, convido você a se inscrever no canal se você ainda não é inscrito e compartilhe esse vídeo também se você achar interessante a outras pessoas que certamente se interessam também por esse assunto. Quando nós falamos da figura do anticristo, a primeira coisa que eu preciso falar para você é que ouve-se muitas coisas acerca do anticristo que a Bíblia não fala. Então, por exemplo, certa pessoa descrevendo para mim o porquê que Elon Musk seria o anticristo, foi me defendido o seguinte argumento: Diego, porque ele é um cidadão carismático, porque ele é uma pessoa com muito poder, porque ele tem uma empresa que lança as coisas para o espaço, e por causa disso ele vai fazer a simulação da volta de Cristo, e ele faz fogo descer do céu porque é o foguete que desce de lá e tudo mais. Então ele seria o anticristo. Tá bom. Primeiro, antes de eu ler o que de fato a Bíblia fala a respeito dele, eu preciso dizer que tem características que de fato representam a figura do Elon Musk, mas que não coloca ele a cargo do anticristo. Pelo menos algumas coisas que se dizem. Então, o fato dele ser um cidadão carismático, uma pessoa carismática, a Bíblia não cita que o anticristo é carismático. O fato de falar que ele tem empresas de tecnologia que lidam com questões neurológicas, foguetes, carros, etc., isso não coloca numa condição que a Bíblia diz que o anticristo assim teria. Então, essas características, embora sejam verdade, ele é uma pessoa carismática, um homem com muito poder, com muito dinheiro, mas estas não são as características que a Bíblia cita do anticristo. Então, a princípio, os fundamentos que se atribuem a Elon Musk e a outros personagens que existem no mundo que também preenchem estes requisitos de serem carismáticos e poderosos, embora eles tenham esses requisitos de fato, mas não são esses os requisitos para o anticristo. E isto tem que ficar bem claro. Não é porque alguém faz um sinal que faz associação a um ex-líder, né, que houve no passado. Não é porque a pessoa tem falas agressivas, não é porque tem falas de perseguição, não é porque tem falas que podem fazer essa referência que ele será a figura que a Bíblia descreve. Este é o primeiro ponto. Agora vamos para a Bíblia. Quando fala-se de anticristo, Paulo, obviamente quem escreve o livro do Apocalipse é João, mas eu vou pegar uma fala de Paulo. Paulo, quando fala do anticristo, fala-se de um espírito, o espírito do anticristo. E ele diz que este espírito do anticristo opera desde os dias de Cristo. Ou seja, desde que Cristo se levantou, levantou-se também o espírito do anticristo. O que seria o espírito do anticristo? Seria um espírito, um pensamento, uma filosofia, um agir do inimigo contra tudo aquilo que é objeto de culto, que é de adoração a Deus, que faz referência a Cristo. Isso seria o espírito do anticristo.
E aí, quando você vai estudando as profecias, você vai percebendo que esse espírito do anticristo, ele vai chegar até os últimos dias e ele vai se concentrar, se personificar em uma pessoa. Então, quando nós falamos do espírito do anticristo, nós vemos ele desde os dias de Cristo. E aí, nisto, nós precisamos fazer um mapeamento à luz da Bíblia para chegarmos até quem seria este cidadão. Quando nós pegamos as profecias de Daniel, eu acho interessante porque Daniel ele descreve a história do mundo a partir daquele momento em que ele estava cativo em Babilônia, dizendo que haveria alguns reinos que reinariam sobre a terra até a vinda de Cristo, até a volta de Cristo, até o fim do pecado neste mundo, até que todas as coisas seriam purificadas. O primeiro reino ele cita que seria o babilônico. O segundo reino, uma junção de dois reinos, os medos e os persas. O terceiro reino, a Grécia. O quarto reino, o Império Romano. No Império Romano, ele cria uma distinção. Ele deixa bem claro que em um determinado momento o Império Romano ele se dividiria em 10 e que num segundo momento o Império Romano iria agora perder a sua força e o seu real poder se concentraria em um poder religioso que sairia dele. E este poder religioso, ele seria o líder do mundo até o momento da volta de Cristo. Ótimo. Quando nós entendemos isso, nós precisamos compreender que, a partir do momento que Cristo se levanta, o maior poder aonde o anticristo agiu foi numa instituição chamada igreja. Eu vou explicar como que seria isso. Lembra que Cristo, ele comissionou os discípulos a irem, a pregarem, a fazer novos discípulos de toda a tribo, língua, raça, nação, até os confins da terra? Pois bem, os discípulos fizeram isso dentro daquilo que eles podiam. Eles converteram pessoas que foram comissionadas, que foram indo adiante, pregando, pregando e pregando. Ótimo. Cristo havia dito que a partir daquele momento a salvação ela funcionaria da seguinte forma: você só obteria a remissão dos teus pecados por meio do sangue de Cristo. Você só chegaria ao Pai por meio de Cristo. E que não haveria entre o homem e Deus nenhum intercessor que não fosse Cristo. Nos dias em que Cristo dizia isso, Cristo condenava o culto, a adoração e reverência que as pessoas tinham com o templo, que era por onde outrora o Cordeiro, que era Cristo, era então sacrificado naquele templo. Era confessado os pecados e por meio do sangue do Cordeiro as pessoas obtinham o perdão dos seus pecados. Só que agora Cristo condena aquilo. E ele deixa bem claro que aquilo acabou. Vindo aquele que representava tudo isso, que era o próprio Cristo, tudo aquilo perdeu o seu sentido, perdeu o seu significado. Cristo, inclusive, foi morto justamente por esta fala, quando ele disse que todo o templo seria destruído e toda a salvação, o ministério de reconciliação com Deus seria reconstruído em 3 dias, quando ele falava do seu próprio corpo. Então, quando Cristo ele fala, olha, esse sistema concentrado nos levitas, na representação humana, em sangues de animais, em pedras amontoadas sobre si, tudo isso vai dar lugar ao meu corpo, ao meu sangue, à minha carne, à minha morte. E por essas palavras Cristo foi condenado, Cristo foi morto. Então, o maior movimento que existiu contra Cristo foi novamente restituir tudo isto. E isso aconteceu no primeiro momento pelos próprios judeus, que insistiam em continuar com essas práticas. Tanto é que você tem relatos dos discípulos indo até as sinagogas e lá eles pregavam contra isso. É interessante que as pessoas falam assim, tá vendo, Diego? Os discípulos iam à sinagoga, eles iam à igreja. Não, eles iam lá para pregar contra isso. Tanto é que eles eram apedrejados, eles eram expulsos das sinagogas, porque eles falavam contra este movimento. E ali o espírito do anticristo já trabalhava, porque agora os próprios judeus trabalhavam contra isto. Por quê?
eles se beneficiavam da compra e venda de animais, eles se beneficiavam do poder que eles tinham, do financiamento que tinha do Império Romano. Tudo isso era benefício. E isto era o espírito do anticristo. Eram as pessoas que trabalhavam contra Cristo e trazendo todo esse movimento. Quando você chega no Império Romano, você tem em um determinado momento, depois da divisão das 10 tribos, um momento onde o Estado e o movimento judaico e os movimentos pagãos, todas as religiões, braços de religiões existentes no território romano, eles se unem e instituem agora uma igreja cristã. E chamada mais precisamente de Igreja Apostólica Cristã. Essa igreja apostólica, denominada por eles, dizendo que inclusive foi Pedro quem fundou essa igreja, mas é curioso porque o próprio Pedro falava contra isso, o próprio Pedro era perseguido das sinagogas. A partir desse momento, esta igreja se levanta, pregando justamente o contrário de tudo aquilo que Cristo pregava. Agora ela se coloca como intercessora entre os homens e Deus. Agora, Cristo, que havia sido condenado justamente porque ele havia tirado o significado, a importância, a relevância do templo, agora essa igreja institui templos, santuários. Agora ela tem um líder que é chamado carinhosamente de Pai, que é pontífice, que é a união entre o ser humano e Deus, um intercessor. Justamente o papel que Cristo dizia ele exercer. Então agora o espírito do anticristo ele é promovido por meio disso. Quando nós chegamos agora nos últimos séculos, essa igreja, esse movimento, ele sofreu algumas reformas, alguns protestantes saíram de dentro desse movimento, mas fundaram outras igrejas com a mesma base, digamos assim. Agora você não tem mais um pai, um padre, um papa que é intercessor. Agora você tem um pastor, você tem um guia que vai cumprir o mesmo papel. Agora você não vai mais nos santuários, mas agora você vai na casa de Deus, você vai no templo. E aí eles mudam móveis de lugares, mudam os cultos, alguns ritos, mas é a mesma coisa. O Apocalipse, quando fala acerca deste movimento, chama-se de uma grande meretriz, uma prostituta, porque embriaga, contamina, adultera aquilo que é santo. E a Bíblia fala que esta prostituta tem filhas, tem muitas filhas. Tem muitas que não são igual à mãe, mas veio da mãe e cumpre o mesmo propósito. Então, quando nós falamos do espírito do anticristo, você note que a Bíblia identifica uma raiz pela qual ela vai caminhando ao longo da história. E aí, quando você chega agora no livro do Apocalipse, você vai pegar o capítulo 13, antes de eu ler o capítulo 17. No capítulo 13, por exemplo, é chamado de besta. Fala-se de duas bestas. O que seria besta? Seria um animal selvagem do qual não consegue se identificar que tipo de animal que é esse. Essas bestas estão associadas lá com o livro de Daniel. Daniel ele vê essas bestas, ele descreve sobre essas bestas. E aqui no capítulo 13 você tem as mesmas referências. Mas agora você tem essas referências no momento em que o Império Romano se transforma em uma igreja. E aí você tem esta referência no capítulo 13 do livro do Apocalipse. Então, quando você chega no livro do Apocalipse e você começa a enxergar aonde o espírito do anticristo atua, você está ligado a tudo aquilo que Daniel falou, tudo aquilo que Cristo falou, tudo aquilo que Paulo escreveu, e você chega para os dias mais próximos de onde nós estamos, justamente no agir da Igreja Apostólica Romana. Tranquilo? E agora aqui no capítulo 13 você tem dois momentos dela. Você tem um momento dela, onde por mais de 1260 anos ela atuou perseguindo cristãos, derrubando governos, tendo um próprio exército que lutava a favor dela, e ela caindo
na condição de um império. Então ela cai, ela sofre uma ferida. E aí no capítulo 13 você tem um segundo momento onde ela volta. Só que agora ela volta não mais como uma igreja, ela volta como um estado, como um país, tendo o seu líder, o seu rei, duplo poder, dupla coroa, porque ele é chefe de estado e ele também é líder de uma igreja. Ele é chefe religioso. Ele é um chefe político e um chefe religioso. Então, você tem a partir de 1929 uma nova configuração da igreja. E aí Apocalipse 13 fala sobre essa nova configuração a partir do verso 11. Então ali ele tem essa nova configuração. E sobre esta nova configuração é que é dito que em um determinado momento uma imagem se levantaria. Ou seja, alguém que representa essa besta se levantaria. E ela falaria. E ela iria instituir leis que iam proibir as pessoas de comprar, de vender, que ia ser imposto uma marca nessas pessoas e exerceria o papel do anticristo. Só que agora, quando nós vamos no capítulo 17, embora o capítulo 13 já fosse o suficiente, mas se temos o capítulo 17, vamos lê-lo também. No capítulo 17, quando retrata este segundo momento, quando fala mais precisamente da pessoa do anticristo, ele identifica este segundo momento. Então, a partir de 1929, a igreja teria uma reformulação. Então, agora o seu líder religioso agora também é chefe de Estado. É por isso que é uma igreja que está presente nos conselhos da ONU, que está presente em reuniões com chefes de Estado. É por isso que se posiciona a respeito de guerras e tantas outras coisas, porque além de estar praticamente em todos os países como religião, também é um chefe de Estado que tem alianças comerciais, políticas, com todos os países. E no capítulo 17 é identificado que, a partir do momento em que ele tem essa reformulação, teria-se então 7 reis. E, diante desses 7 reis, o qual você pode ler a partir do verso 10, desses 7 reis, um sairia. E este que sairia, ele seria o anticristo. Ele seria a imagem do poder exercido por esta igreja, pelo poder do anticristo, se concentraria nele. Aí agora nós temos características do anticristo. Primeiro, ele é um líder religioso desta igreja. Então, qualquer pessoa que se candidate a ser o anticristo, se ele não for o líder dessa igreja, ele não preenche esse requisito. E aí, quando nós falamos de líder, nós estamos falando de papas. Então, se ele não atender esse requisito, simplesmente ele não pode ser o anticristo. Segundo, é dito que quando ele se levanta, ele receberá um poder específico criado por outros 10 reis que se levantarão. Ou seja, mais uma vez nós estamos vendo uma aliança política. Reis que estão nomeando este outro rei a ter uma soberania sobre todos eles. Mais uma vez, qualquer candidato que não seja já um rei que vai receber essa soberania, ele também não cumpre esse requisito. Agora, Diego, mas Elon Musk não é um cara poderoso? Será que não dá para encaixar ele aí? Não dá. Primeiro, porque ele não é papa, ele não vem dessa linhagem. Segundo, porque ele não é rei. E um rei específico que vem de Roma, que vem do Vaticano, então ele não se encaixa nessa condição. E terceiro, e o poder que essa pessoa terá, que o anticristo exercerá, não advém de si mesmo, mas sim de um poder que vai ser concedido por esses 10 reis. Então, por essas 3 características explícitas que a profecia nos concede, nós descartamos o Elon Musk e qualquer outro personagem que não venha a ser um líder papal. Simples assim. Diego, tão perfeito, mas aí pode ser qualquer líder papal? A profecia também aponta qual dos 7 seria o líder papal. Ela descreve que haverão 7. Só que em um determinado momento dessa contagem, ela coloca algo específico, que
após os 5 primeiros papas morrerem, aconteceria um momento em que o 6º e o 7º estariam reinando juntos. O 6º e o 7º. Curiosamente, quando você tem o Bento XVI reinando, em um determinado momento ele renuncia, se tornando um papa emérito, e o Papa Francisco assume. Então a profecia, de uma maneira minuciosa, se cumpre, havendo 2 reinando ao mesmo tempo. Só que a Bíblia fala que isso seria por um pouco de tempo. E, de fato, o Papa Bento vem a morrer. E agora resta apenas o Papa Francisco reinando. E a Bíblia diz que este, que será o anticristo, ele será um 8º Papa. Ele será um 8º rei. Mas é aquele que reinou conjunto, que morreu, que foi ao abismo e voltará do abismo. E dizendo que quando ele voltar do abismo, agora a característica que vai admirar toda a humanidade não é ele ser simpático, não é ele fazer sinais de referências de governos, de políticas específicas, não é ele lançar foguete no espaço, não é nada disso. Mas o que vai admirar a humanidade é o fato de alguém que estava morto voltar à vida. E aí ele volta à vida com uma prerrogativa de que ele está cumprindo um propósito de Deus. Prova é que ele fará sinais miraculosos, ele fará até fogo descer do céu, e a partir desse momento, ele será a pessoa que vai receber poder e autoridade para fazer o que bem quiser sobre a humanidade. Quando nós olhamos todas essas características à luz da Bíblia, então fica evidente, claro e categórico afirmar que Elon Musk não é o anticristo. E aí, numa expressão que se utiliza muito aqui no Brasil, ele não é o anticristo nem aqui, nem na China, em lugar nenhum. Ah, Diego, mas e os cristãos que ficam levantando essa indagação? Eu vou dizer, e eu quero falar da maneira mais respeitosa possível, mas uma pessoa que afirma tal coisa sem conhecer todo esse contexto que a profecia aponta, eu vou dizer que essa pessoa nunca gastou 5 minutos da sua vida para estudar essa profecia. Simples assim. E eu espero ter sido respeitoso ao dizer isso. Porque é alguém que nunca se deu o trabalho de ler, de buscar entender essa profecia. E eu não culpo. Primeiro porque para compreender coisas espirituais a pessoa tem que se dispor a estar conectado com Deus espiritualmente. Segundo, para que você compreenda essa profecia, não basta você ler Apocalipse 17. Porque você precisa entender Apocalipse 17, você precisa entender as referências que é feito de Apocalipse 13, você precisa compreender quase 3.000 anos de história que é descrito a partir do livro do profeta Daniel, você precisa cruzar tudo isso com aquilo que Cristo falava acerca do anticristo, você precisa ler algumas cartas de Paulo, da qual ele também afirma sobre isso, então daria um certo trabalho. Então, para uma pessoa olhar para um cidadão que está fazendo um gesto e falar, ó o anticristo aí, não custa nada. Teologicamente, eu falo que é um baita de um ignorante. Talvez sob a boa intenção de ser um cristão, eu digo apenas que ele nunca estudou a Bíblia, o básico do que diz respeito a uma profecia. Mas eu digo isso querendo ser respeitoso, porque teologicamente, à luz da Bíblia, é simplesmente impossível Elon Musk ou qualquer outro personagem que não se enquadra nos requisitos que a Bíblia identifica ser então o anticristo. E uma coisa interessante, porque no capítulo 13, no verso 18 é até dito, a identificação do anticristo requer sabedoria. Sabedoria vem de Deus. Sabedoria requer conhecimento. Sabedoria requer estudo. Quem de fato vive do sensacionalismo, gosta de receber coisas muito mastigadinhas e não verificam fontes à luz da Bíblia, certamente não haverá sabedoria nenhuma e será enganado pelo anticristo, quando ele assim surgir. Afinal de contas, é mais fácil crer em um homem, um empresário polêmico, do que crer em um líder religioso com poderes sobrenaturais, que vence a morte, que faz até fogo descer do céu, que esse sim vai promover um engano por toda a terra.
Família, que Deus abençoe. Eu espero encontrar vocês num próximo vídeo. Se gostou do vídeo, deixe o seu like, deixa aqui os seus comentários também. Quero ouvir sua opinião a respeito disso. Compartilhe com pessoas que você sabe que têm estudado sobre esse assunto. E nos vemos no próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau.